Pergunta de hoje é a seguinte: qual é a religião errada para Deus? Né? Ou qual é a mais errada? Né? Depende da ganância da pessoa em querer saber sobre o assunto. Tá? Então vamos ver aqui a resposta que nós temos. Primeiro, uma pergunta assim tem muitos significados. Um deles é a necessidade que o ser humano tem de estar armado para criticar, julgar e condenar os outros e sua prática religiosa. Também significa a necessidade de buscar encontrar os que acertam e os que erram. E isto significa bem a nossa não confiança de que o Espírito sabe fazer seu papel de convencer, converter e santificar. Tá bom? Então, atrás de uma pergunta dessa, há todo esse mal, né, por trás. 2. Na verdade, nenhuma religião é a certa. Nenhuma é mais errada. Há uma razão muito simples para se conceber isto. Basta que saiamos um pouco do nosso pedestal de preconceitos, intolerâncias e prepotências e observaremos esta realidade com muita segurança. 3. Tudo começa com Deus seguindo o seu plano de salvação, esse plano chamado de graça no cristianismo, se revelando aos seres humanos, mostrando e demonstrando seu amor, inclusive através do Espírito, convencendo toda pessoa de sua situação pecaminosa contra o Criador e as consequências disto, né, na vida dessas pessoas. Esta obra, por amor, é executada adequadamente a cada criatura, de uma forma fácil de todos compreenderem dentro de seus limites humanos. 4. Todos foram e são alcançados por esse convencimento do Espírito. E cada um, dentro dos seus limites humanos, dão uma de duas respostas ao Espírito. Ou fica indiferente ao convencimento ou à urgência disto, né? Ou ficam indiferentes a isto, ou dão a segunda resposta, um desejo forte de querer reverter esta situação. Este desejo de se tornar um religioso pessoal, cada pessoa tem a sua maneira. E o Espírito de Deus entende isto como uma permissão para que possa ajudar esta pessoa nesta mudança individual em relação a Deus. 5. As religiosidades individuais levam os interessados a se juntarem e, disto, se formam as religiões ou as denominações dentro de cada religião. Por causa da ação do Espírito e de cada pessoa ser criada à imagem e semelhança de Deus, as religiões, todas, possuem muito mais ensinos e práticas convergentes entre si do que divergentes. As religiões se parecem, né? Muito mais se parecem do que não se parecem, né? As semelhanças entre as religiões é uma quantidade muito maior do que as diferenças. 6. O trigo, que toda religião tem em sua composição, o trigo, conscientemente ou não, consegue perceber as convergências entre as religiões. O trigo consegue ver isso, né? Porém, o joio, com sua violência, intolerância e prepotência, só consegue ver as divergências. O joio é assim. Ele vê divergência
entre os que pensam e creem e praticam a mesma coisa, imagine em relação aos outros, né? Então, o joio... cadê? O trigo, toda religião, tem uma que está na composição, conscientemente ou não, consegue perceber as convergências entre as religiões. Porém, o joio, com sua violência, intolerância e prepotência, só consegue ver as divergências e recrimina o trigo com sua visão amorosa de Jesus. Normalmente, o trigo se sujeita a estas e outras carnalidades do joio, muito mais por uma questão de evitar confrontos do que por concordar, crer ou pensar como eles, que sempre estão, de alguma forma, na liderança de comunidade, da comunidade. Então, o trigo vê menos divergências entre as religiões, mas com medo do joio, que é crítico, reclamador, né? Então ele fica mais reservado. Nenhuma religião é a melhor e mais perfeita, por vários motivos, mas principalmente porque quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ele desejou criar pessoas e não robôs. Ele desejou respeitar cada pessoa em suas vontades. E por mais que ele tenha enviado profetas a umas religiões, mestres a outras, servos a outras, e Jesus ao cristianismo, como conta a parábola dos que arrendaram a vinha, não é? A parábola contada por Jesus. Todas as religiões foram assumidas e lideradas por homens limitados, e na maioria das vezes pelo joio violento e arrogante de cada religião. Ele enviou pessoas certas para cada religião, mas a liderança dessas religiões ficaram na mão de seres humanos, limitados e às vezes muito defeituosos. Por causa de muitas limitações humanas, todas as religiões estão muito longe, olha só, todas as religiões estão muito longe do que é o amor, revelação do Senhor. Porém, pela misericórdia desse amor, a graça do Todo-Poderoso aproveita ao máximo o que cada ser humano coloca à sua disposição, e um jeito especial, sem tirar a individualidade de cada um. Ele atua fazendo com que cada um ofereça o melhor possível em suas religiosidades. Assim, podemos afirmar que, tirando todas as consequências da presença, atuação e liderança do joio, tirando todas as consequências, dessa presença, atuação e liderança, bem como das limitações e imaturidades do trigo, tirando todas essas coisas, todas as religiões são excelentes, maravilhosas, todas são agradáveis a Deus totalmente, apesar das diferenças enormes que possam apresentar aos olhos humanos. Tiago afirma que a boa religião para os propósitos de Deus é a religiosidade voltada ao bem dos outros, confirmando com o que Jesus disse, de que os salvos são bem-aventurados para serem luz do mundo e sal da terra. Aos olhos de Deus, a melhor religião tem a ver com sua presença atuante como bênção para o mundo, com o mínimo possível de preconceitos, intolerâncias e prepotências. Então, quanto menos preconceitos, intolerâncias e preconceitos uma religião tem,
né? Quanto menos tem essas coisas, mais ela se torna agradável ao Senhor Deus. Isso quer dizer que nós, no cristianismo, como em outras religiões, estamos muito longe de sermos totalmente agradáveis ao Senhor. Tá bom? Muito bem. Então essa é a resposta para esta pergunta. Qual é a religião errada ou a mais errada, né, diante de Deus? Tá bom?